Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje nós vamos fazer um testezinho aí pelo Facebook para vocês, tá, gente? Mas vamos lá, nós estamos aqui com a PAI de Barueri, né? E está aqui, vocês podem ver aí, nós temos aqui a Samara Lima, coordenadora de desenvolvimento institucional, e o Christian Anjos, que já participou com a gente aqui muitas vezes, né? Com o basquete adaptado, mas o Christian Anjos é o professor de educação física da PAI de Barueri. E eles têm um trabalho lá, gente, maravilhoso. E eu vou pedir já, Samara, primeiro Olá, agradecer, Marcela. né? Eu que agradeço, em nome da PAI, aí, a oportunidade de a gente estar aqui e poder falar um pouquinho do trabalho que a gente realiza. Tá. Eu queria que você falasse para a gente como funciona a PAI de Barueri. Tá. Porque é grande, né? É grande, é grande. A PAI Barueri, ela existe há 20 anos. No ano passado, nós fizemos 20 anos de organização, né? Poxa vida, 20 ela anos. foi uma organização fundada por mães, né? Uma associação de pais. E ela, desde a fundação, ela se formou como uma organização inclusiva, né? Então, nosso lema, inclusão, é a nossa causa. O porquê disso, né? As APAIs, elas são organizações individuais, né? Muitas pessoas confundem, acham que as APAIs são organizações, todas funcionam. Eu mesma achava. Não. Tá. Então, elas são individuais, a cada município a gente trabalha com o mesmo público, que é o deficiente intelectual, e cada PAI tem uma forma de trabalho. Na PAI Barueri, a gente foca muito na questão da habilitação e da reabilitação, né? Então, o nosso trabalho, ele é focado pensando nessa questão social, onde a gente trabalha não só com essa pessoa com deficiência, mas também com a família. Então, hoje, na organização, nós temos cerca de 400 pessoas com deficiência intelectual. 400? 400. E a gente vê também pessoas, às vezes, que não enxergam, pessoas com deficiências físicas, Sim. cadeirantes. Como é que é isso? Então, lá, para ser elegível na PAI Barueri, a gente trabalha com a pessoa com a deficiência intelectual associada a outras deficiências. Ah, tá. Então, eu atendo até múltiplas deficiências. Hoje, nós temos na organização, são 7 projetos, que a gente atende conforme o comprometimento dessa pessoa e conforme a idade, porque a minha faixa etária ela vai de 0 a 35 anos. Tá. Então, quando essa pessoa vem para a organização, ela tem que ser do município, isso é uma questão elegível, e ela tem que ter deficiência intelectual. Pode ser associada a outras. Vamos chamar o vídeo para a gente ver, Vamos. gente. Ah, PAI, um pouquinho da PAI. Nossa, que lugar maravilhoso. Acho que é o sonho, gente, de todos nós aí, né, que lutamos por essa causa da pessoa com deficiência, ter um espaço desse Com certeza. no município, né? Com certeza, com E certeza. quantos funcionários você tem lá? Então, hoje a PAI, em termos de funcionários, eu tenho cerca de 64 funcionários. Meu Terapeutas, né, como é o caso do Cris, que está aqui, que é um terapeuta da área de educação física, nós temos hoje uns 34 terapeutas. Então, eu tenho fonoaudiólogo, eu tenho psicólogo, eu tenho terapeuta ocupacional, o educador físico, assistente social. Me ajuda, Cris, se eu esquecer de algum. Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. Musical, vocês falaram tem que tem a parte... musicoterapeuta, a gente tem uma pediatra também que acompanha toda essa avaliação, né, para a pessoa entrar na organização, para a gente poder definir em quais desses projetos ela vai participar. Então, é um grupo multidisciplinar. Tá. Né, que atende. Você estava me dizendo que, assim, vocês trabalham por projetos. Isso. Eu queria que você explicasse para a gente como é que
que é Tá. esse tipo de... Lá funciona assim, a pessoa vem, um primeiro momento, né, ela tendo essas questões que eu te disse, ter a deficiência intelectual e ser moradora do município, ela vai entrar numa primeira etapa que a gente chama de avaliação interdisciplinar. Nesse momento, todos esses terapeutas, eles vão avaliar essa pessoa para indicar em quais desses projetos que ela vai participar. Eu achei interessante, desculpa, que Imagina. você me falou, Maristela, às vezes chegam pessoas que não têm a deficiência. Isso, acontece do laudo vir que a pessoa tem algum tipo de deficiência e nesse processo de avaliação, que inclusive a médica participa, a gente consegue identificar que não é uma deficiência intelectual. E aí poderia ser um quê? Uma dislexia, Poderia alguma ser, coisa assim? São variáveis enormes que vêm, assim, os laudos. Então, dentro disso, por isso que esse processo de avaliação, ele não é nem um processo tão curto, ele às vezes demora uns 3 meses de avaliação. Nossa, 3 meses? Para que a gente consiga identificar aonde a gente vai inserir essa pessoa dentro da organização, em qual projeto a gente vai conseguir trabalhar mais a habilidade, mais a competência dessa pessoa, que é esse o foco nosso, né? Entendi. Então, esse seria o primeiro projeto que você está falando. Isso, ou avaliação. Que é a avaliação. Depois eu vou te falar aí por ordem cronológica para você entender de idade, tá certo, né? O Estimulação, ele é um projeto que ele atende, chama Estimulação Essencial, ele atende de 0 a 6 anos. Neste momento, o interessante desse projeto, a gente trabalha basicamente a questão de estimular mesmo, né? Nesta avaliação é feito aí a divisão de quais crianças são atendidas por quais profissionais, e aí a mãe, ou o cuidador, que a gente chama, que pode ser a mãe, pode ser o pai, uma pessoa que é elegível, que vai acompanhar, porque isso é uma obrigatoriedade dentro da APAE. A gente trabalha também com a família tem que estar presente. Ela, neste projeto, ela está junto no atendimento. Por quê? A gente acredita que é uma mudança de todos, né? A gente acredita que a família tem que participar. A inclusão, ela depende de todo mundo. Depende da organização, depende da pessoa com deficiência, depende da família, depende Principalmente, do ambiente. acho que a família, Exatamente. Não é? Porque tem que haver uma mudança, né? Eu sempre digo, eu faço um comparativo. Eu acho que eu sou mãe, você é mãe, a gente é muito protetor. Né? Então, uma pessoa que tem uma criança com uma deficiência, ela tem uma proteção muito maior, até do que nós naturalmente. Isso é natural do ser humano. Então, a gente trabalha muito isso para mostrar que a pessoa com deficiência, ela não tem nenhuma doença. Ela é um estado de ser, ela está num momento de tempo diferente. Então, quando você começa a entender isso, por meio dessa estimulação, você proporciona para essa família a visão de ver as habilidades que essa criança tem, gente, o quanto ela é capaz. Isso eu achei, né? Eu até queria que você repetisse para nós, que eu achei muito interessante isso que ela falou, que a deficiência não é uma doença. Não é uma doença. É um estado de ser. De ser da pessoa, né? Ela veio com alguma deficiência na formação dela, por algum motivo, alguma síndrome que ela teve nessa formação, e ela, com certeza, ela tem um tempo diferente, como nós temos, Maristela, né? A gente vê isso com muita naturalidade, né? Quando você fala que nós temos, eu gostaria até que você fosse bem didática mesmo. O meu tempo é diferente do teu, do Christian, né? Tem coisas que o Christian tem super habilidade, ele como professor de educação física, que talvez eu não tenha, nem você tenha. Né? Então, é a mesma coisa com o deficiente intelectual. Ele vai ter um tempo diferente. O aprendizado dele pode demorar. Isso não significa que ele não aprenda. Entendi. Né? Aliás, se a gente for fazer uma ponte, só para pegar aquela hora que você... outro dia você pôs no Face que você estava levando lá as crianças para o mergulho. Isso. Eu vi aquilo, eu achei, gente, como assim? Vai para o mergulho com eles? É um projeto que foi feito lá, né, esse começo de semestre. Tem até uma fotinho aí que eu queria que eles pusessem, mas vamos lá. Isso, foi muito válido, porque as crianças, elas tiveram essa adaptação ao mergulho, que as mães, elas praticamente não conseguiram passar por essa barreira do mergulho. As mães, os pais foram juntos? Sim, foram acompanhando. Eu mesma morro de medo. E as crianças saíram super bem, tiveram uma grande Eles tiveram aula? Tiveram aula, fizeram um curso. E aí esse daí já é a própria viagem do batismo. Que foi mesmo? Isso, então foi quantas aulas?
Foi um semestre. Foi um semestre inteiro. Na verdade, esse projeto, Maristela, ele é um projeto que foi uma parceria entre a Universidade Mackenzie. E aí veio uma pesquisadora propor isso para a APAE. Poxa. E aí a gente fez essa parceria junto com o Mackenzie. E quem deu o curso junto com a pesquisadora foi uma escola de mergulho chamada SCAFO, que é de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Então, eles fizeram durante esses 6 meses essa pesquisa com os nossos atendidos. Houve um processo seletivo de quem poderia, o acompanhamento da nossa médica, para que eles pudessem realizar. Poxa. E como o Cris disse, foi bem interessante que lá em Ilha Grande, as mães também tentaram mergulhar e não conseguiram, né? Os filhos conseguiram. E aí que é o tal do tempo diferente. Exato. Mas que naquele momento eles foram muito mais além do que as mães, com a sua deficiência intelectual. Exatamente. Que interessante. E continuando a falar dos projetos, vamos que lá. A gente até deu uma pontezinha. Faz parte, né? A gente tem tanta coisa boa. O projeto Criança, ele é um projeto que ele vem sequencial na questão de idade. Então, ele atende a isso. A criança entrou na APAE, ficou dos meses aos 6 anos de idade, ela provavelmente vá para o projeto Criança. Isso não é uma obrigatoriedade. Pode ser que nesse período identifique que ela tenha que ir para um dos outros projetos, tá? No projeto Criança, é o projeto que eu tenho maior extensão de atendimento. Hoje eu devo ter umas 120 crianças, né, Cris? O Cris trabalha nesse projeto. E aí, esse projeto, a gente trabalha efetivamente a questão da inclusão, né? Porque é um projeto que, neste momento, a mãe se desliga, ela não está mais participando do atendimento, ela está tendo atendimento com um grupo de pais, com psicólogas dentro da organização. Para soltar um pouco o filho. Exatamente. Deixar ele crescer. Exatamente. Exatamente, é esse ponto. E aí, eles estão na escola regular, nesse projeto. Então, a gente faz um trabalho efetivamente de inclusão. Desde trabalhar as questões da vida diária desse jovem, dele ter a independência dele escolher o que ele quer. Então, nós estamos falando que ele está com qual idade? De 6 a 17. 6 a 17. E aí elas começam a trabalhar essa questão do ir e vir até sozinho, a questão das escolhas próprias, né? A questão da escola, ele estar inserido na escola. E nós, a APAE, enquanto organização, temos uma troca muito positiva com a Secretaria de Educação, com esses alunos que são da organização, que são da APAE. Então vocês têm um intercâmbio. Vocês exatamente. Trabalham juntos. Exatamente. Isso é muito legal. Então, há essas reuniões onde eles conseguem ter essa troca e ver quais as necessidades de uma adaptação, ou até se a criança dentro da APAE está tendo alguma questão, como que é isso na escola. Como lida com aquela criança, como o Cris estava até falando, que tem momento, olha, você pode dar uma bolinha para ele que ele vai se acalmar, ou se o som está um pouco alto, tem que ser um pouco mais baixo, ou pôr um tampãozinho, né? Exatamente. Se adaptar àquela criança, né? Bom, gente, passa rápido, nós vamos ter que chamar um intervalinho, mas não saia daí, voltamos já já. Bom, gente, nós estamos hoje aqui no Olhar Especial com a APAE de Barueri. A APAE é uma instituição muito amada e respeitada no nosso Brasil. Ela tem no total quantos anos? Nós estamos aqui com a Samara Lima, que é coordenadora da APAE de Barueri, né, coordenadora de desenvolvimento institucional, e o Christian Anjos, que é professor de educação física, né, e que faz lá vários projetos, né? Exatamente. Mas a APAE tem quantos anos? Então, a de Barueri tem 20. A APAE mais antiga que a gente tem aqui no estado de São Paulo é de São Paulo, a APAE São Paulo, que, se eu não me engano, não me lembro a data exata, mas uns 70 e poucos anos, acho que 71, 72 anos, né? Mas você estava falando para a gente, Samara, dos projetos, né? Sim, e vamos dar essa continuidade, então. Eu te de comentei, acordo com as idades, né? Eu te comentei dos 2 projetos, que é o Estimulação Essencial e o Criança, né? A gente também tem o projeto Crescer, que ele tem o foco nos autistas, né? Então, a gente trabalha, houve-se a necessidade desse projeto. Sim. Hoje eu tenho aí cerca de 64 autistas na organização. Poxa vida. E aí eles fazem um trabalho multidisciplinar aí com
com esses jovens aí, que eu pego a faixa etária de 3 a 25 anos. Eu estou colando aqui as idades, viu? Tá. O projeto Semear, eu trabalho, que é um outro projeto, eu trabalho com as múltiplas deficiências, né? Então, a gente atende aí pessoas que, além da intelectual, tem outras muitas deficiências associadas. Neste projeto, a mãe também, esse cuidador que eu digo, ele está junto no atendimento, né? Como eu havia te falado, que acontece no primeiro projeto. E a gente trabalha muito mais a questão da qualidade de vida, tanto dessa pessoa com deficiência, como também da família, né? Então, é um projeto que trabalha muito delicadamente a questão de adaptações, a questão de postura para essa mãe, porque eles crescem, né? Eles vão crescendo e vão se tornando adultos, e são adultos com muitas dificuldades físicas, e aí a gente tem que ter um trabalho muito focado com esse olhar aí de uma qualidade de vida. O projeto Inserção Produtiva é um projeto que a gente trabalha os jovens, quando ele sai lá do criança, que teve toda aquela fase de inclusão dele na vida, no geral, ele vai geralmente para o projeto de inserção produtiva. Que bacana. A gente trabalha para trabalhar. Hoje eu tenho cerca de 70 jovens trabalhando nesse projeto. E ele é um projeto muito feliz, Maristela, porque a gente trabalha também muito a questão da sensibilização da empresa. Eu acho que é o grande diferencial desse projeto. Então, quando a Como é que seria isso? Quando a empresa nos procura, né, às vezes a empresa ela vai com uma determinada vaga. Olha, eu tenho essa vaga específica para uma pessoa com deficiência. Então, a gente manda a equipe do projeto, elas fazem uma prospecção de vagas. A partir daí, a gente inicia um trabalho de sensibilização onde vai se explicar o que é deficiência intelectual, como trabalhar com esse jovem, como lidar, né? E vai tendo um acompanhamento, esse jovem se tornando um colaborador da empresa, há um acompanhamento, primeiro mês semanal, segundo mês a cada 15 dias, isso vai se espaçando para quê? Para que essa tríade entre família, empresa e jovem funcione, né? Porque é um momento muito novo dessa independência dele, né? Entra a questão de direitos muito forte, entra a questão financeira. Então, você tem que lidar com esses três pontas aí para que elas se encaixem e que esses jovens se tornem uma pessoa independente na vida. E os casos são muito felizes. A gente tem casos... Você falou, inclusive, de casos que ele foi trabalhar, conheceu uma pessoa, se apaixonaram, casaram e tiveram um filhinho. Tiveram filho e já viajaram para o exterior. Nossa! Aliás, olha, gente, eu já pedi para ela para a gente trazê-los aqui. A gente vai trazer. Né, Cristian? Bacana é bem legal, né? É. E aí a gente tem, por último, o projeto Recriar, que ele é um projeto que, na verdade, ele atende essas famílias. Então, essas mães, o que elas têm na organização? Elas têm várias atividades que acontecem durante o ano, visando muitos assuntos, desde a questão de geração de renda, desde a questão de autoestima, desde a questão de proporcionar momentos de prazer. Então, a gente traz profissionais de fora, né, na área gastronômica, na área de artistas plásticos. A gente teve uma no final do ano que foi de customização de roupas. Nossa, então, a gente proporciona para que essa mãe participe de coisas também durante o ano aí que existem, né? Que ela fica lá o tempo inteiro. Ela fica lá o tempo todo. Então, ela tem um acompanhamento com as psicólogas, todas elas têm, né? No grupo de pais, que a gente chama, e tem essas atividades que acontecem aí durante o ano no cronograma que a gente tem. E esse projeto também ele tem um foco para aquele jovem que não tem o perfil para o mercado de trabalho. Porque existe o jovem que não tem esse perfil, né? Então, ele ficou na organização, ele tem uma idade que ele já não está enquadrado em nenhum dos projetos, ele vai para o Recriar, onde ele participa dessas atividades que são oficinas que acontecem. Então, em linhas bem gerais, né, a PAI ela funciona dessa forma. Hoje nós temos alguns atendimentos específicos, como musicoterapia, a integração sensorial, A gente tem umas fotos, vamos chamar as fotos? Vamos, que eu acho que vai ajudar, isso. né? Para a gente vendo e você falando, olha, tal coisa, né? Assim. Isso. Vamos colocar lá. Ah lá. Aí foi o carnaval agora, né? Eles tiveram um atendimento normal, mas eles foram tematizando. A gente tematiza muito tudo na organização. Que legal.
Até para eles saberem o que está acontecendo, exatamente, né? Exatamente, no dia a dia, né? Dia a dia. Podem ir passando, Pode passar, né? É tudo carnaval. Aqui Tá. são os meninos do Projeto Crescer, os autistas, que também participaram das atividades. Tá. Aqui é do Projeto Estimulação, que são os bebês, né? As meninas todas lindas aí. Essa é uma foto na brinquedoteca, onde a criança está tendo alguma atividade com a cuidadora, tá? Tá. Na brinquedoteca meu Deus, também. Que coisa gostosa. Pode passar essa foto. Aí é a nossa Olha. fisioterapia aquática, né? Então, Tá. hoje eu tenho 2 fisioterapeutas que trabalham nesse espaço. É um espaço que eu teria a possibilidade de ter mais atendimentos, mas eu não consigo ter. Por quê? Porque é muito individual, né? E aí acaba que nesta avaliação, lá no início da avaliação, tem alguns atendimentos que são específicos, que só as crianças que realmente têm uma grande necessidade participam. Tá. Aí ela está numa atividade, aí deve ser na oficina de jogos, que é onde elas trabalham aí com papéis, com jogos, com essas atividades mais relacionadas ao cognitivo. Olha. Aí no computador é uma criança do Projeto Crescer também, um autista que está fazendo alguma atividade. Tá. A gente tem muito equipamento adaptado lá. A gente conseguiu, há uns 3 anos, a gente tem uma parceria muito grande com o Ministério do Trabalho. Então, a gente consegue enviar projetos estruturais que eu tenha necessidade, e essas multas processuais trabalhistas vêm para suprir a minha necessidade de projeto. Poxa, que bom. É muito Aliás, bacana. eu estou curiosa. Olha lá que bacana. Aí é a área do Cris. O Cris fala bem melhor, com mais propriedade. É uma atividade física, né? Onde que a gente consegue trabalhar bastante, tanto individual quanto em grupos. Trabalhar bastante essa percepção corporal, essa destreza. É um futebol adaptado que a gente a gente passa regras para as crianças, a gente faz essa coordenação motora trabalhar um pouco mais, trabalhar equilíbrio, para subir e descer em obstáculos. E vai ajudar no dia a dia. Vai ajudar no dia a dia. E tem mais, gente? Tem mais foto? E aí foi um passeio que nós fizemos com as crianças do projeto, para trabalhar no cinema mesmo. Nós fomos assistir um filme infantil, inclusive aí 3D, foi parceria com um cinema lá de Barueri. Pode falar o nome. Do Parque Shopping. Tá. Aí foi um jogo de vôlei do time de Barueri, feminino, no qual o Zé Roberto Guimarães, ele é técnico do time de Barueri. Que legal. Então nós somos convidados, então, uma vocês festa. levam muito para passear. O que a gente mais tenta é fazer esses passeios, fazer essa sociabilização com as crianças, às vezes a gente vai só com eles. Aí é na Arena Barueri, que nós somos convidados também para assistir o jogo do Oeste de Barueri. E as crianças adoraram. Esse daí é uma festa nossa que a gente faz do projeto do Cafu, né? Na verdade, assim, é um evento focado para os pais ali. Então, é o jogo de futebol dos pais, que a gente faz em agosto. Que legal, A gente tem um cronograma bem grande de atividades durante o ano. Aí, parte de arte. Aí a parte chama-se Pintando o Set, é um projeto que ele existe, que a gente confecciona cerca de 500 a 600 telas e a gente expõe todo mês de setembro. Que coisa linda. Esse material. Mas eu estou bem curiosa, aí tá levando lá para o ponto de ônibus? Isso, é uma turminha que a gente levou para ponto de ônibus, para pegar ônibus, para ter noção de dinheiro, para ter noção de pagar, de receber troco, que é aquilo, é de acordo com cada... Para a independência deles. Isso, para a própria independência. Eu estou curiosa, como é que é a sustentabilidade? Terceiro setor é muito complicado, né? Muito, né? Mas hoje a Pai Barueri ela tem um convênio municipal que cobre aí cerca de 50% dos nossos gastos. E nós temos projetos que são focados para esse corporativo. Então, a gente tem o selo empresa, a gente tem a nota fiscal especial, que nada mais é do que a nota fiscal paulista. A gente tem o projeto de voluntariado, tem um forte... eventos acontecem muito fortemente na organização e vem em uma crescente. E parcerias, né? Eu sempre digo que sozinhos a gente não consegue absolutamente nada, né? Sim. E por meio do voluntariado é um dos projetos que a gente consegue trazer esses parceiros para a organização. Um exemplo hoje, eu te digo, é a HP,
que é uma forte parceira nossa na questão da digitação de nota. Então, nós conseguimos essa parceria, onde a HP deu horas de voluntariado para esses funcionários, colaboradores ajudarem a gente. Então, vamos passar o contato agora, que o nosso tempo... Vamos. Então, vamos passar. Vai ter que ter muito programa da PAI. A PAI, o telefone da PAI é o 11 4199 5364. O nosso Facebook, entrem, curtam a página, conheçam, é a PAI Barueri. O nosso site www.apaibarueri.org.br ou pelo e-mail contato@apaibarueri.org.br. Gente, muito obrigada, viu, obrigada pela você, presença. Marcela, obrigada mesmo. Obrigadão, gente, é isso aí, olhar especial para vocês. E um beijo grande. Beijo.